criar um estatuto único dos servidores dos judiciários nos estados? Essa foi a pergunta que conduziu a 23ª edição do Sinjus Debate. Para falar sobre o assunto, o sindicato trouxe a Belo Horizonte o analista político e assessor do DIAP, Marcos Verlaine. E esse debate tem um objetivo: criar uma categoria nacional, porque só por meio de uma categoria nacional será possível construir e dar curso com perspectivas de êxito para as demandas de vocês. Então a PEC, na verdade, é uma grande perspectiva positiva que se apresentou para os trabalhadores do Poder Judiciário Estadual. Antes da PEC, não havia nenhuma discussão nacional sobre o Poder Judiciário. Os servidores do Poder Judiciário não dialogam sobre os problemas do Poder Judiciário. Durante o debate, os servidores tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a PEC 190. A proposição estabelece o prazo de 1 ano para que o Supremo Tribunal Federal envie ao Congresso anteprojeto de lei sobre a criação do Estatuto Único. Participaram do debate o secretário da FENAJUDE e presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário de Alagoas, Ednor Gonzaga, a coordenadora geral do Citraeng, Lúcia Bernardes, e o vice-presidente do Serjusmig, Luiz Fernando. Segundo os dirigentes do Sinjus, esse é o momento de discutir a participação dos servidores nos rumos do judiciário. A briga não é só reajuste, a gente quer construir, como disse o Robert, um judiciário. Um judiciário democrático, socialmente justo, né? Não esse judiciário que a gente está, né? Vamos dizer, a gente não está dentro do judiciário, a gente presta trabalho no judiciário, né? Não estamos dentro dele ainda. E a PEC 190, né, é um caminho, né, para que nós, trabalhadores, também sejamos aí protagonistas do judiciário. Está nas nossas mãos, companheiros, o desafio de criar esse estatuto. Então, vocês não tenham dúvida de que esse debate da PEC 190 tem fortalecido o servidor do Judiciário Nacional. O Sinjus fez uma edição especial dos melhores momentos do debate com Marcos Verlaine, que você confere a seguir. Cada semana tem uma novidade em relação à PEC 190, que é uma matéria absolutamente simples. Agora eu pergunto, imagine quando chegar o estatuto que vai exigir dos servidores, das suas entidades representativas, muito mais fôlego, muito mais inteligência, muito mais capacidade, muito mais recurso e muito mais tempo para debater esse estatuto. Isso sim, meus companheiros e companheiras, vai exigir da categoria, no plano nacional, um debate mais vertical. Nós não vamos participar lá no Supremo da confecção desse estatuto. Não tenhamos ilusão em relação a isso. O estatuto será a visão de um poder sobre uma categoria. Nós vamos participar desse debate no que eu chamo de poder mediador ou poder moderador, que é o Congresso Nacional, que é dos poderes o mais acessível. Nós estamos falando de uma categoria que, segundo o CNJ, tem 313 mil servidores. Portanto, nós não estamos discutindo as demandas dos servidores aqui do Estado de Minas. Nós não estamos discutindo as demandas dos servidores do Estado de Alagoas, do Estado do Rio. Nós estamos discutindo as demandas dos servidores de todo o Brasil, que é desigual e é desequilibrado. Vocês têm direitos aqui que em outros estados não têm, não existem. E nós queremos unificar tudo isso, partir de um patamar mínimo para construir uma perspectiva de poder judiciário também melhores para os servidores e para os trabalhadores, para a população, porque é um dos poderes que menos é acessado pelo povo. O povo não demanda justiça, meus companheiros. Vocês sabem disso. Quem demanda justiça é o Estado e os ricos. O povo não demanda justiça no nosso país. Ele não tem acesso à justiça. Por isso que o Poder Judiciário é tão criticado. Ontem, na conversa com a diretoria do Sinjus, surgiram vários questionamentos sobre esse estatuto. Que estatuto é esse? Pessoal, não dá para falar muito do estatuto, porque não dá para a gente querer caminhar por um caminho, por uma senda que ainda não foi pavimentada. Não existe estatuto, meus companheiros. Não dá para fazer esse debate com medos, com vários medos. Nós vamos perder direito. E aí o Wagner
de maneira muito tranquila, disse: olha, nós não precisamos do Estatuto da PEC para perder direitos. Esses direitos já estão sendo vulnerados pelo CNJ, que legisla cotidianamente em relação aos problemas dos servidores do Poder Judiciário. Então a PEC, na verdade, é uma grande perspectiva positiva que se apresentou para os trabalhadores do Poder Judiciário estadual. Antes da PEC, não havia nenhuma discussão nacional sobre o Poder Judiciário. Os servidores do Poder Judiciário não dialogam sobre os problemas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o poder mais impermeável da República. É o único em que a democracia efetivamente não chegou, porque a gente não pode eleger os representantes do Poder Judiciário. Não podemos escolher presidente da República, podemos escolher deputados e senadores, prefeitos, governadores, mas não podemos escolher os representantes do Supremo Tribunal Federal. O Congresso está para votar, a Câmara dos Deputados está para votar um projeto de lei que terceiriza todo o serviço do Brasil. Olha que contradição, nós estamos discutindo um estatuto e o Congresso está prestes a votar, a Câmara dos Deputados está prestes a votar um projeto de lei que terceiriza os serviços, que regulamenta a terceirização no Brasil. Ora, então que diabo vai servir esse negócio de lei orgânica ou estatuto? Pessoal, não vai servir para nada. Se o projeto for aprovado do jeito que está, discutir estatuto é bobagem, porque não haverá mais servidores. Os tribunais podem terceirizar tudo. Vão poder terceirizar tudo, ou vocês acreditam que se aprovando uma lei federal que permite a terceirização na atividade fim de uma empresa, o que impede de a terceirização ser expandida para o serviço público, nos seus 3 níveis, municipal, estadual e federal? Nada impede. Por isso que não dá para ter medo, pessoal. Por isso que não dá para fazer o debate da PEC 190 e do Estatuto, como muitas vezes a gente se depara com servidores cheios de medos. O que nós vamos perder? Pessoal, eu não sei o que vamos perder, porque a gente tem muito mais coisa para discutir, porque nós estamos discutindo o que nós vamos ganhar. E a primeira coisa que nós vamos ganhar é uma categoria unificada, nacional, para fazer uma discussão com todos os tribunais numa data única. Essa é a grande vantagem política, social e econômica, porque vocês vão concordar comigo que vai ser muito mais fácil convencer o tribunal aqui de Minas, se a gente conseguir também convencer o Tribunal do Rio, convencer o Tribunal de São Paulo, convencer todos os tribunais numa discussão única, num comando único, numa movimentação que vai dar muito mais força e respeitabilidade para essa categoria de servidores. Podem ter certeza disso. Essas demandas têm rebatimentos na sociedade, têm rebatimento no futuro. Então não estamos discutindo a PEC 190 para amanhã. Até porque o Supremo vai ter o prazo de 1 ano, Ednor, para encaminhar esse projeto. É um prazo para a gente se organizar, inclusive, como categoria nacional, para fazer esse debate no Congresso. Então vai exigir de nós muito mais fôlego, infinitamente mais fôlego, e quem acompanhou, quem aqui desse plenário tiver tido a oportunidade de acompanhar, de ir numa delegação do Sinjus ou do SESUSMIG, nesse debate, vai entender o que eu estou falando. É um debate extremamente interessante. Não precisa falar nada, basta ir e acompanhar toda a movimentação nossa no Congresso. É uma aula de política. De lá a gente sai, claro que isso não é do dia para a noite, de lá a gente sai deixando pelo caminho alguns preconceitos que ao longo da nossa vida a gente constrói em relação a políticos. Porque nós somos políticos, só não temos mandato. Qual é a tarefa nossa aqui hoje? A tarefa de cada um de vocês. Primeiro, se aprofundar nesse debate. Segundo, convencer os colegas de trabalho o quão importante é essa discussão que nós estamos desenvolvendo aqui hoje. São 2 tarefas relativamente simples. Está tudo disponível na internet. O sindicato tem todas as informações disponíveis. Vocês só têm que pegar esse material, como se por um concurso estivesse estudando, porque nós estamos tratando do futuro de vocês. E um concurso difícil como esses concursos que são hoje, não devem ser levados na brincadeira. Então ninguém está aqui passando uma chuva. Ah não, eu estou aqui, mas eu não ganho bem, e daí daqui a 2 ou 3 anos eu estou fora, vou estar na Justiça Federal, vou estar no MPU, vou estar onde quer que seja. Mas o fato é que a coisa não é simples assim. A gente tem trajetórias, a gente tem compromisso. Portanto, estar aqui agora não é passar uma chuva. Ninguém aqui está passando uma chuva. Ninguém passa uma chuva de 10 ou 15 anos. Então,
o desafio é melhorar o nosso ambiente, sob todos os aspectos. E aí veio a PEC 190. Meus companheiros, não há nenhuma possibilidade de aprovar a PEC 190 ou o Estatuto se não for por meio de luta, de organização, de debate político. Porque sem política, sem a participação política, nós não temos condições de fazer a nossa democracia avançar e aprofundar. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não pensem que as jornadas de junho resolveram todos os problemas. Até porque há muita contradição nas jornadas de junho. Quantos de vocês participaram da jornada de junho? Pouquíssimos participaram. Porque a nossa democracia ainda tem muito problema que nós vamos precisar resolver. E a gente está tentando resolver isso. Quando eu digo a gente, é porque nós, na condição de agentes políticos, temos que ter essa perspectiva responsável. Porque uma sociedade melhor não depende só de governos, de prefeituras, dos representantes. Depende de todo mundo junto. Nós vamos ter que enfrentar esse debate, enfrentar esses preconceitos que nós temos para fazer avançar as nossas demandas e interesses. É para isso que nós estamos chamados para debater a PEC 190 e o que pode ser uma lei orgânica dos servidores do Poder Judiciário Estadual. Nesse debate do Estatuto ou da PEC 190, que não é o Estatuto propriamente, mas é o primeiro passo para a construção do Estatuto, que é aprovar um comando na Constituição para que o Supremo encaminhe esse projeto. E olha, pessoal, antes que vocês tenham preocupações em relação aos direitos de vocês, eu quero dizer que nós estamos falando de uma lei complementar que não vulnera todas as leis estaduais que vocês têm aqui no Estado. A tendência é que vocês não percam direitos fundamentais que vocês conquistaram por meio de luta, por meio da organização sindical de vocês. Então não tem que ter esse debate, preocupações, nós vamos perder direito. Pessoal, o Robert não está indo a Brasília para retirar direito que vocês conquistaram ao longo desse período todo do sindicato e da categoria organizada numa organização sindical. Não existe isso. Então, portanto, nós não temos condição, nós não podemos fazer esse debate com medos, com preocupações, né? O que nós vamos perder? Ora, nós vamos ganhar, pessoal. Quando o trabalhador se organiza e luta, ganha. Agora, se mantiver 26 estatutos, cada sindicato cuidando da sua seara, completamente limitada, porque o debate de vocês aqui é limitado à categoria de vocês. O Estatuto vai ampliar esse debate para o plano nacional. Vai forçar com que a gente seja obrigado a produzir mais e melhores lideranças na categoria. Lideranças que podem ser, amanhã, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e prefeitos. Isso não é interessante?